E hoje eu vou falar sobre uma teologia, uma doutrina, que aparentemente ela é inofensiva, muito menos nociva. Nossa, bonita essa palavra, né? Deus soprou na minha mente. Eu acho que eu nunca usei numa pregação essa palavra. Você gostou, Diego? Anota, tome nota. Nociva. Muito menos nociva do que essas duas que nós citamos semana passada. Eu vou falar sobre a teologia da hipergraça. Quem aqui já ouviu falar dessa teologia? Quem aqui já ouviu falar de hipergraça? Amém? Mas para falar de hipergraça, a gente precisa entender primeiro o conceito de graça, entender o que é a graça de Deus. A graça, de forma muito resumida, é o que, pastor Rubem? Favor imerecido, matou a pau. Graça é você ter aquilo que você não merece ter, enquanto justiça é ter aquilo que você merece. Ou seja, você cometeu um crime, você paga pelo crime, a justiça está aí para isso. Misericórdia é você não ter o que você merece, ou seja, por alguma razão você foi absolvido de um erro que você cometeu. Isso é misericórdia. Presta atenção, tá? Eu estou tentando colocar esses conceitos dentro do mesmo exemplo, mas é lógico que acontece misericórdia, né? A gente pode ver no nosso Brasilzão a misericórdia sendo estendida para uns, enquanto outros estão lá pagando a justiça. É isso aí. E a graça é você ter aquilo que você não merece. Então, por exemplo, de forma muito prática, a graça é mais ou menos assim: eu estou devendo um dinheiro para o Diego. Eu comprei um produto na empresa dele e ele emitiu nota fiscal, deu boleto e eu não paguei. O que é a justiça? A justiça é ele me protestar, ele negativar o meu CPF. Por quê? Porque nós tínhamos acordo. Ele me entregou algo e eu tenho que pagar e arcar com aquilo com a minha palavra. Misericórdia é ele falar assim: cara, ele está me devendo, mas eu não vou fazer nada, eu não vou protestar ele. Graça é ele falar assim: não, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, você não pagou, eu vendi, você não me pagou, eu vou te vender mais, eu vou te dar mais. É você dar, mesmo sem eu merecer. Ele fala: não, estou te dando mais porque, cara, eu senti no coração te dar mais, um pouco mais. Isso é a graça, esse é o conceito de graça, é algo que você não merece. Agora, a palavra evangelho significa boas novas. As boas novas, ela é a salvação que é oferecida através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz para todos nós que somos pecadores, falhos, indignos. Mas essa obra redentora oferecida a nós, ela é oferecida através da graça de Deus. E a graça é o tema central no cristianismo. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Não existe mérito no homem, não existe nada que você possa fazer que Deus olhou e falou: oh, uau, vou salvar esse daí, estenderei a minha graça porque esse aí é habilidoso. Não existe mérito na graça de Deus. Jesus nos concede a salvação, nos livra do pecado e nos torna filho. A graça de Deus está lá. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o favor imerecido naquela cruz nos redimiu. Era para nós, pecadores, estarmos lá. E mesmo sem merecer, ele foi para aquele lugar. Mesmo sem merecer uma chicotada, ele se colocou naquele lugar por você e por mim. Não importa o quanto distante você, o quão distante você está, ou então o quão pecador você é, essa graça de Deus, ela tem o potencial para te alcançar hoje e mudar a sua vida hoje. Não importa como você entrou aqui, e você pode falar isso para quem você compartilhar essa mensagem. Não importa o quão pecador você é, a graça do Senhor, ela tem um poder único de alcançar aqueles que ninguém quer. E nós podemos ver que essa graça, essa mesma graça, alcançou alguns expoentes cristãos que nós lemos ao longo da história. Essa graça alcançou Paulo. Paulo era um perseguidor de cristão.
Paulo foi criado aos pés de Gamaliel para ser um fariseu, um cumpridor da lei. O papel dele era ver quem estava agindo contra, a cultura judaica, aquilo que era ensinado, e falar: não, você está errado, você não pode fazer isso, você vai ser punido. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Paulo perseguiu e matou muitos cristãos. Que graça nós, meros mortais, estenderíamos a um cara como esse? Sejamos sinceros, dificilmente nós estenderemos alguma graça para ele. Mas certo dia, a caminho de Damasco, com uma carta liberatória para perseguir e matar os cristãos, a graça de Jesus encontrou Paulo e transformou a vida desse homem. E esse homem nunca mais foi o mesmo. Aquele que era o perseguidor, então se torna a pessoa disposta a morrer pelo Evangelho. Paulo escreveu mais de 30% do Novo Testamento. Olha o que a graça de Deus faz na vida de alguém. A graça de Deus foi o que cobriu as transgressões de Davi. Davi não era ninguém, nem o seu pai via potencial nesse pequeno homem, ou então nesse projeto de homem até então. O profeta chega à casa de Jessé e fala assim: olha só, Deus me falou que aqui um dos seus filhos será o rei. E Jessé reúne a tropa e fala: acho que esse aqui é Eliabe, bonitão, fortão, pegada de rei, voz de rei, imponente, lembrava muito Saul. Porque se você for ler na Bíblia, a descrição de Saul também, Saul devia ser bem bonitão, forte. Cara, e aí ele vai passando um por um, o profeta Samuel vai passando um por um, não acha ninguém e fala: acabou seus filhos? Não tem mais aqui? Porque não é nenhum desses. Tem um que está lá no campo. Então manda buscar. Quando ele chega, cara, Samuel unge a Davi. Davi vai lá, aí você sabe a história, enfrenta Golias, vence Golias, mas não entra no rei, não entra no palácio como rei, mesmo já sendo rei. Fica lá, e aí, enfim, não sabemos a história, mas existe algo central na história de Davi: o pecado que ele comete. Davi adultera, Davi mente, manipula, manda o seu amigo, o chefe da guarda, um dos cabeças, para o fronte de uma batalha para morrer, porque ele sabia que ia morrer. Porque não teve o punch de assumir a responsabilidade, porque aquela mulher seria apedrejada, e ela estava grávida de um filho dele. Que graça nós estenderemos a um adúltero assassino? Nenhuma, talvez. A igreja, quando nós falamos a respeito de adultério, as pessoas já são poucas. As pessoas já não estendem graça, já não estendem misericórdia, é olho por olho, dente por dente. Fez paga, fez isso. Existe um pastor que tem um ministério lindo, que cuida de pastores que caíram, em determinadas áreas. Eu tive em um lugar onde esse pastor meio que passou por uma sabatina. Não era uma sabatina, mas era uma conversa. E esse pastor, ele foi duramente criticado, simplesmente por abrir a sua casa e receber pastores que caíram em adultério. Agora, se esse pastor não fizesse isso, quem faria? Está certo o pastor adulterar? Óbvio que não. Está certo o pastor ser chutado para fora da igreja sem ser cuidado depois de tanta dedicação? Óbvio que não. Esse pastor deve voltar a pregar? Eu não sei, mas eu sei que ele precisa ser cuidado como qualquer ovelha de Cristo. Não é assim? A graça que você quer que Deus estenda sobre a sua vida, muitas vezes não é a graça que nós queremos estender sobre a vida daqueles que são mais difíceis de lidar do que nós, não é verdade? Mas a graça de Deus encobriu os pecados de Davi. Mas encobriu porque Davi se arrependeu, porque quando o profeta Natan chega a ele e fala assim: Davi, contou uma historinha para Davi lá, e Davi fala: quem foi que fez isso? E aí o profeta Natan fala: foi você. Você pegou a única ovelhinha daquele cara, daquele rebanho.
E Davi se arrepende, Davi chora. Você pode conferir lá em Salmo 51 a sua oração, a sua devoção, a sua entrega. E eu acredito de verdade que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque tinha uma coisa que ele não resistia. Ele não resistia à graça de Deus. Ele reconhecia que ele era falho, mas todos os dias ele desejava a presença do Senhor. Alguns dizem que ele ia até 7 vezes se encontrar com a presença do Senhor, todos os dias. A graça de Jesus encontrou a mulher samaritana. A mulher samaritana que estava lá no poço de bobeira. Jesus chega, Jesus pergunta para ela: cadê seu marido? Ela, conversa vai, conversa vem. E Jesus fala: não, esse não é o seu marido, você já teve 5. Alguém aqui já foi casado 5 vezes? Meu avô foi quase. Meu avô acho que deve ter casado umas 4 vezes. Mas 5? Jesus olha para aquela mulher, e o que ele derrama sobre ela é algo que mudou a história dela, e não só a história dela, mudou a história de todos aqueles que caminhavam com ela. Quando nós lemos a passagem da mulher samaritana, me encanta como Jesus é amoroso com ela. Primeiro, judeu não se dava com samaritano, Jesus para e gasta tempo com ela. Mas mais do que isso, quando nós lemos o que está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 39 a 42, nós vemos o que a graça de Jesus, como a graça meio que correu para dentro, talvez da vila que ela vivesse, do ambiente que ela vivesse. Olha o que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Ou seja, agora não é mais pelo seu testemunho que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. No nosso cotidiano, trazendo mais para nós podemos ver a graça de Deus sendo estendida na nossa vida de inúmeras formas. Quando nós erramos e pecamos contra o Senhor, assim como Davi pecou, porque Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Ele diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, pecou, existe um caminho. Não é como Judas, já que você pecou, vai lá e se mata e acaba a sua vida. Não, pecou, joelho no chão, confessa os seus pecados. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. A graça do Senhor, ela é manifesta através da provisão diária que Ele te dá. Quantos aqui trabalham? Quantos aqui conseguem colocar comida nas suas casas? Sabe por que você consegue? Porque Jesus deu a habilidade para que você pudesse respirar e viver e andar e trabalhar. Se não fosse a graça do Senhor sobre a sua vida, por melhor que você seja no seu trabalho, seria um fiasco. Não daria certo. Nós temos que enxergar a graça do Senhor nas nossas vidas, nos detalhes. Muitas vezes nós focamos só no sobrenatural. Não é não, pastor Rubem? A gente, como pastores que recebemos pessoas, aconselhamos, pastor Murilo, Maurício, pastor Diego, pastora Alana, pastora Tayla, pastora Paty, que acho que foi para lá. Quando nós, ou então líderes, né? Não ainda pastores, mas futuros pastores, a pastora Carol está aqui, a Izzy, o Kevin, enfim. Mas quando nós estamos, eu até me perdi. Recebendo pessoas. Quando nós recebemos as pessoas, e muitas vezes essas pessoas só celebram quando algo sobrenatural acontece. Então assim, nossa, eu não tinha como pagar uma conta, e aí a conta estava enorme, e aí Deus veio e mandou um irmão, o irmão pagou. Amém, sobrenatural. Mas e o natural? E o ordinário? A gente muitas vezes não celebra. Qual foi a última vez que você parou para agradecer a Deus pelo emprego que você tem?
quer seja bom ou ruim, você está empregado, você está lá, cara, você está trabalhando, isso graças ao favor do Senhor sobre a sua vida. A graça se manifesta na plenitude do amor que só Ele pode dar, que só o amor que vem dEle, é o amor que nos consola quando nós estamos acabados, quando nós estamos sem esperança, quando nós não temos força. É esse amor que nos encanta, é esse amor que nos conquista, é esse amor que nos encontra, onde a graça do Senhor é apresentada a nós. Cara, a graça, ela é uma realidade que ela pode ser experimentada e compartilhada com todos, não é isso? Não é verdade? Somente por essa breve explicação da graça, nós já poderíamos encerrar esse culto com um coração grato, com um senso de privilégio de termos um dia sido encontrado por Jesus. Você está comigo? Se eu falasse para você, feche seus olhos, vamos orar. A graça do Senhor é tudo aquilo que nós temos, é tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor, por essa graça. Estava excelente e suficiente, seria uma baita pregação. Mas as pessoas decidiram criar algo novo, decidiram ressignificar o que é graça. Dá para ressignificar o que é graça, sabendo tudo isso que a gente viu? E eu talvez tenha falado 1% do que é a graça de Deus. Dizer hipergraça, eu acho uma burrice sem tamanho, cara, porque a graça ela é hiper, ultra, master, mega blaster por si só. A gente não precisa ficar redescobrindo, redesenhando, mas de forma resumida, essa teologia da hipergraça, ela é a ênfase na graça de Deus, mas na medida que outros conceitos primordiais para a vida de um cristão, como santidade, temor a Deus, confissão e arrependimento, eles são amplamente negados. A hipergraça é a preciosa, bíblica e maravilhosa doutrina da graça levada a um extremo mortal. Resumindo, toda a obra de Deus eles colocam em um só atributo: amor. Deus é amor? Óbvio, é a essência dele. Quando nós lemos 1 João 4, nós vemos por diversas vezes João dizendo que Deus é amor, e aconteceu isso, e Deus é amor, e Deus é amor, e Deus é amor. Então a essência dele é o amor. Quando eu entendo pelo menos que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é numa semelhança física, óbvio que não, mas sobre uma essência, e a essência é que ele derramou sobre nós a capacidade de amar outras pessoas. A hipergraça ela só foca no amor de Deus, e esse amor, óbvio que é um aspecto central no cristianismo, mas ela exagera a tal ponto de ignorar a justiça e a ira de Deus contra o pecado. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? É que essas pessoas que inventaram essa teologia eram pessoas que estavam presas em pecados, eram pessoas que estavam talvez enredadas nas armadilhas de Satanás, e para que elas não se sentissem tão pesadas, elas então decidem focar somente nesse atributo de Deus. Ou seja, já que eu não consigo me livrar do meu pecado, eu vou falar só sobre o amor. E aí eles usam isso como um aval bíblico para que eles não precisem falar sobre uma justiça divina, sobre a santidade que Jesus espera que nós tenhamos. Eu vou focar só no amor de Deus agora. Mas olha o que a palavra diz lá em Judas 1,4. Pois certos indivíduos, presta atenção nisso, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformavam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, Jesus Cristo Salvador. Eu li um teólogo dizendo que a frase que resume a hipergraça é: venha como está e permaneça como quiser. Eu achei genial, porque é exatamente isso. Venha como você está, óbvio,
óbvio, óbvio, venha como você está, quebrado, falido, machucado, sabe, transvestido, eu não sei como você pode vir, venha, você vai ser recebido aqui com amor, sem preconceito, sem julgamento, sabe, nós vamos te amar, nós vamos te abraçar, mas nós não vamos falar aquilo que você quer ouvir, nós vamos falar aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos falar sobre o propósito de Deus na sua vida, nós vamos falar o quão amado você é, o quão chamado, o quão escolhido você foi pelo Senhor. E aí, uma vez que o Senhor te encontra verdadeiramente, não tem como você não ser transformado. Mas para isso, nós não vamos negociar os nossos valores, nós vamos nos ater àquilo que a palavra de Deus diz. E ela é suficiente. Ela é suficiente. Então, se você é um travesti, uma prostituta, um dependente químico, um nóia, e foi machucado por uma igreja, certamente essa igreja não foi uma boa referência de Cristo na sua vida, porque nós lemos a mulher a mulher samaritana, Jesus tratou ela com amor. Para aquela mulher pega em adultério, o que Jesus fala para ela? Primeiro Jesus fala para as pessoas, aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. E quando Jesus olha, e ele estava lá escrevendo no chão, alguns dizem que ele estava escrevendo no chão o pecado de cada um dos que estavam ali, mas ele olha e fala, mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala, todos foram embora. Ele fala, eu também não te condeno. Mas ele diz algo que muda tudo, vá e não peques mais. Você entende como dá para falar sobre pecado e amor, sem ser bruto, sem ser, intransigente e raivoso? É só você estar cheio do Espírito Santo, que Deus vai te usar para falar com essas pessoas. Agora, é tão fácil combater essa doutrina, é muito fácil. Eu sempre falei sobre Romanos 6, porque Romanos 6 é como se Deus colocasse o título para você que defende a hipergraça, estou aqui endereçando para você essa mensagem. Olha só o que diz Romanos 6, o que Paulo escreve. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí ele vai, vamos pular lá para o versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ou seja, já que eu estou debaixo da graça, eu vou ver pecando? De modo nenhum, você está maluco, você não entendeu nada. Se você está debaixo da graça, você entende que essa graça te alcançou, é aí que você não vai querer viver no pecado, é aí que você vai querer lutar contra o pecado. Essa passagem de Paulo aos Romanos é uma clara defesa, essa falsa ideologia. De fato, você pode entrar aqui de qualquer jeito, mas a palavra do Senhor é aquela que vai te mudar. Quando ouvimos essa teologia nas igrejas, o que você percebe é que elas não falam contra o pecado, sabe por quê? Porque elas não querem ofender os membros, e esse é o grande perigo da igreja no mundo hoje. Nós estivemos nos Estados Unidos, eu, Diego e a Lana, fazendo uma imersão em outras igrejas, e nós notamos um padrão. Eles não fazem apelo no final do culto, apelo de salvação. Sabe por quê? Porque eles não querem coagir os membros, porque eles não querem intimidar os membros. Existe uma outra palavra que eu esqueci, que eles usam. Eles não querem que os membros se sintam pressionados.
Então aparece um QR Code e eles falam assim: se você quer aceitar Jesus, tem esse QR Code. Meu querido, o reino de Deus não é tomado na conversa, o reino de Deus é tomado à força. Se o seu filho estiver sendo pego, sendo sequestrado, se estiver sendo um jacaré, puxou ele para dentro do lago, você vai lá trocar ideia com o jacaré? Seu jacaré, esse é o meu filho, você poderia soltá-lo por obséquio? Você vai pular no jacaré, meu irmão, você vai grudar no jacaré. Eu fico me imaginando dando um mata-leão no jacaré, eu não sei se pode dar para sufocar ele assim, mas não dá, cara, para a gente pensar se os membros estão confortáveis. Não é sobre estar confortável, é sobre estar desconfortável, porque a palavra do Senhor é isso, ela é confronto, ela tem que nos moldar, ela tem que nos mostrar o caminho, ela tem que apontar uma direção, e posso falar, ela confronta todo mundo. O apóstolo Lamartine, direto aqui de cima desse púlpito, ele fala a respeito das lutas dele, e o quão confrontado ele é por conta das suas dificuldades, e o quão maravilhoso a graça de Deus que o resgatou. Não dá para romantizar uma vida de pecado, cara, não dá para achar que isso é normal, porque o que eles dizem é o seguinte: nessas igrejas que não falam sobre o pecado, cria-se então um ambiente hostil, digamos assim. Pensa, pessoas novas chegam a uma igreja que prega essa teologia, ela não fala sobre pecado. O cara que é novo na fé, vai saber o que é pecado? Não, ele sabe que moralmente matar é errado, ele sabe que moralmente, alguns adulterar nem é moralmente errado, mas ele sabe, por exemplo, que roubar é errado. Mas se nós, como igreja, não ensinarmos aquilo que Deus espera, porque nós nos baseamos naquilo que Jesus diz, ouviu o que foi dito lá atrás, não adulterarás. Eu já digo mais, se você olhou e desejou, já adulterou. O cerne da nossa mensagem tem que ser aquilo que Cristo nos ensina. A palavra de Deus é a que muda, é o que muda tudo. Para essas pessoas, se o pecado não é tão sério, então por que eu preciso me arrepender? Porque se esse pecado não é um baita de um problema, eu não preciso me arrepender. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Agora, segundo essas pessoas, se o arrependimento não é tão necessário assim, uma vez que a graça cobre tudo, então nós não precisamos nos preocupar. Ou eu deveria me preocupar em viver em santidade? Você percebe como não faz sentido e uma coisa leva a outra? Então, se eu não ensino sobre pecado, eu não preciso aprender sobre arrependimento. Se eu não preciso aprender sobre arrependimento, por que eu devo viver em santidade uma vida separada e consagrada? Não é verdade? E talvez essa seja uma pergunta que até mesmo os membros dessa igreja possam fazer e você esteja se fazendo, mas a resposta é uma só, é muito clara. Hebreus 12, 14 a 17, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Ou seja, sem santificação, ninguém verá Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito da primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivessem buscado. Cara, assim como essa teologia e a teologia passada, todas essas doutrinas que tiram Jesus do centro são maléficas e diabólicas. A pregação ela se torna muito mais sobre como Deus pode servir o homem, do que como o homem deve andar em santidade e retidão perante os caminhos do Senhor. E isso distorce completamente a mensagem central do Evangelho.
2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando eu estou me aprofundando nisso, nessas teologias, eu falo, cara, parece uma história de um livro de ficção talvez, não sei, mas não faz o menor sentido, porque é totalmente contrário à palavra de Deus. Para que você entenda o que eles estão falando, eu precisei fazer um panorama sobre a graça. Mas a graça de Deus não nos dá o direito de não olhar o Senhor como o atributo de justo juiz, porque Ele é o Deus de justiça. E essa teologia tem entrado nos púlpitos, cara, e arrastado muitas pessoas para longe. Nós tínhamos uma família aqui, que era uma família muito, muito ativa. A filha era ativa, os filhos eram ativos, os pais eram ativos, todo mundo ativo. E aí eles mudaram, foram para outro país e tudo mais, enfim. E aí, um dia conversando, essa pessoa era bem próxima a mim, a Érica. E um dia conversando eu falei, vixe, está indo para um caminho não muito legal. Eu lembro de conversar com a Érica. Isso nós já morávamos nos Estados Unidos. E eu falei, vixe, eu realmente estou preocupado. E foi. E eles foram tão obstinados em se manter nessa falsa doutrina, que hoje estão falando mal de igreja, levando mais pessoas para o mesmo buraco espiritual que eles estão, já não se relacionam com Deus, já não falam com Deus, já não são mais tão, sabe? Eu tenho alegria nisso? Lógico que não. Porque uma família saudável, que foi seduzida por uma teologia não saudável, onde o propósito da vida deles foi arrancado por essa falsa doutrina, e a intimidade que eles tinham com Jesus, e toda a confiança, se esvairiu, foi embora, acabou. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que na hipergraça uma coisa é certa, eles enfatizam que a salvação é só pela graça, e de fato é só pela graça. Talvez essa seja a única coisa certa que eles falem, que a salvação é pela graça, e ela foi dada gratuitamente por Deus e somente pela graça. Mas também no Novo Testamento nós aprendemos que um crente precisa levar uma vida responsável diante de Deus. Nós temos a nossa responsabilidade diante dessas situações. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Nós precisamos entender que santificação é um processo de separação, e é algo maravilhoso, é o que nos protege, é o que protege o nosso propósito, é o que nos aproxima de Deus. E eu quero falar para você que talvez tenha sido ferido por essa teologia, ou pelas outras teologias, ou por outras teologias, que nunca foi o que Cristo quis que você aprendesse. Eu sempre brinco com as pessoas: quer saber se uma igreja é saudável? Veja se ela abre a Bíblia e se atente, e se ela se atenha àquilo que a palavra de Deus diz. Agora, como que você vai saber se um pastor está falando aquilo que é certo, se você não lê a Bíblia? Uma vez eu vi um pastor pregando, e eu estava junto com o Fê, o irmão do Gui, e o pastor falando e tal, e não sei o que lá, e ele citou, falou, e tal, no versículo tal, diz assim, assim, assim. Eu não me liguei, mas o Fernando abriu na Bíblia na hora. Falou, irmão, não tem nada disso que esse pastor citou, nem perto disso. Esse pastor, um tempo depois, foi desmascarado. Não era daqui da nossa igreja, tá? E nem era aqui na nossa igreja isso.
foi em outro lugar que a gente estava. Mas, se ele não tivesse a curiosidade, eu mesmo, também não era pastor na época, tinha passado batido. E tinha saído com a impressão: uau, que pastor sábio, como ele é bom, esse pastor é bom. Leia a Bíblia, porque aí você vai poder combater talvez aquilo que tem sido ensinado. Nós pastores não temos problema nenhum em você vir com a sua Bíblia e falar assim: eu estou com uma dúvida aqui. Isso é o que a gente mais gosta. Mentira? Estou mentindo? Não é da hora? Quando alguém chega e fala: eu não entendi isso aqui. E aí você tem a oportunidade de sentar e conversar com alguém que realmente deseja aprender. É uma delícia. Mas isso devia ser todos nós. Todos nós deveríamos ter essa paixão e esse ímpeto por aprender mais do Senhor. De fato, Deus é o amor e essa essência não muda por nada. Você pode ser o maior pecador, nada muda. Você pode ser o melhor filho e nada muda. Nem para mais, nem para menos. O amor dele é imutável. Mas descartar que ele também é justiça, ele é o justo juiz, é muita irresponsabilidade e muita burrice da nossa parte. Porque um dia nós estaremos no tribunal de Cristo e nós seremos julgados por tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Jesus espera que nós sejamos santos. Paulo diz: sede santos como eu sou santo. Agora, mais santo não é o que não peca, mas é o que mais se limpa, é o que mais confessa o seu pecado, é o que mais vai à fonte se lavar. E sabe quem é a fonte? Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de todo amor e toda justiça. E é sobre essa palavra que eu quero declarar sobre a vida de vocês, que nenhum ensinamento errado vai tirar de vocês a verdade que Cristo é a fonte de todo o amor e toda a justiça. Se santidade não fosse tão interessante e tão importante, a Bíblia nem citaria. Mas ela traz alguns conceitos muito importantes para que nós pudéssemos viver uma vida de retidão e agradar ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós não precisamos ressignificar o que é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é linda, maravilhosa. E talvez hoje aqui eu esteja falando com cristãos maduros, que não viveram isso, que não viveram um trauma de serem machucados por uma doutrina fraca, por uma doutrina mentirosa. E eu não tenho medo de afirmar que o plano do Senhor é que você conheça a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade consiste na presença de Cristo, a verdade consiste na palavra do Senhor, a verdade consiste numa vida relacional de muita intencionalidade com Cristo. E eu creio que Cristo quer derramar sobre cada um de nós nessa noite é o entendimento sobre a graça verdadeira dele. Porque quando nós entendemos essa graça, nós voluntariamente decidimos abrir mão de viver uma vida profana, de viver uma vida irresponsável, de viver uma vida que nos leva a caminhos de morte. Eu quero orar com a igreja. Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Eu não sei se existe alguém aqui que já foi machucado por essa doutrina. Existe alguém aqui que já foi ferido por essa doutrina? Se sim, eu quero orar por você. E nós vamos declarar sobre a sua vida a cura do Senhor sobre a sua alma. Existe alguém? Não? Mas nós vamos orar por você, talvez esteja nos assistindo online, que tenha vivido isso. Senhor, nós pedimos perdão, Pai. Perdão, Deus, porque nós vemos muitos se desviando dos seus caminhos por ensinamentos falsos.
Deus, muitas vezes, pessoas que têm a responsabilidade de levar as ovelhas a um caminho tranquilo, a pastos verdejantes, tem pegado essas ovelhas, Deus, pego essas ovelhas e levado, Senhor, para um lugar de perigo, onde os lobos estão, Senhor, famintos, esperando uma brecha para devorá-las. O Senhor é o bom pastor, e nós somos seus mordomos, Deus. Por isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia, Deus, sobre esses meus irmãos que talvez tenham sido machucados por essa doutrina, Deus. Eu peço perdão, Deus, por esses irmãos, Deus, que talvez estejam distantes do Senhor, porque se aprofundaram tanto no pecado, porque viveram tanto uma vida de promiscuidade, Senhor, e foram tão afetados pelo pecado, porque foi ensinado dessa forma. Traga-os de volta, Senhor, a caminhos tranquilos. Traga, Senhor, os de volta a águas que purificam, Senhor, sabe? Traga-os de volta, Deus, para que eles conheçam o Seu Evangelho na essência e na plenitude que o Senhor tem para a vida deles. Nós pedimos, Deus, que o Senhor não nos permita tirar o olhar do Senhor, Deus. Nós sabemos, Deus, que nós temos levantado nesse lugar uma denúncia contra essas falsas doutrinas, essas heresias. E nós sabemos que nós podemos ser atacados de inúmeras formas. Mas nós repreendemos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos continuem fitados no Senhor, Deus, continuem fixos no Senhor, Deus. Que não haja vaidade, que não haja, Senhor, o egocentrismo, que não haja, Senhor, sabe, o nosso ego inflado, Deus. Uau, como nós denunciamos bem, não é sobre nós, Deus, é sobre os Teus filhos, é sobre o Senhor, é sobre aquilo que o Senhor pode fazer na vida de cada um deles. Não nos permita tirar os olhos de Ti, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos que chegaram a este lugar, Deus, e vieram aqui, Senhor, para aprender mais o Senhor, Deus, que o Senhor arda no coração deles, Deus, a compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão longe, por aqueles que foram feridos, Deus, que eles não se intimidem. Hoje eles começam, a partir da semana passada, eles começam a ter uma bagagem, Senhor, para combater essas falsas doutrinas, essas falsas heresias, que o Senhor coloque o espírito de intrepidez sobre a vida deles, e que eles possam denunciar, Senhor, todo abuso, toda mentira, toda conversa, Deus, que não te agrada, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, mas mais uma vez eu oro, não permita que nós tiremos os nossos olhos do Senhor, Deus. Continue com os seus olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se existe alguém aqui que nunca entregou o seu coração para Jesus. Entregar o seu coração para Jesus é você não se render a doutrinas, mas se render ao Criador do universo. É você não comprar o barulho de uma religião, mas você entender que o nosso Deus é um Deus relacional e deseja se relacionar com você. Entregar o seu coração para Jesus não é você falar: a partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu sou evangélico e membro da IA Church. Não é sobre isso, mas é sobre você ter uma filiação, e essa filiação ser sobre um Pai que nunca falhou e nunca vai falhar. Amém. Essa filiação que nos garante a salvação e a vida eterna. E para que você se torne filho, é necessário que você simplesmente abra o seu coração, confesse com a sua boca e aceite no seu coração. Por isso eu quero perguntar se existe alguém hoje que nunca fez essa oração de entrega, dizendo: Senhor, está aqui o meu coração, eu confesso o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu não tenho muito para te oferecer, Jesus, mas o meu coração está aqui.
Se existe alguém que deseja entregar o coração para o Senhor essa noite, eu queria pedir que você levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Eu não sei se tem alguém aqui, mas se tiver, não fique acanhado, não tenha vergonha, não fique preocupado com o que outros podem pensar. Simplesmente levante a sua mão e eu quero orar com você, em nome de Jesus. Existe alguém? Se sim, levanta a mão alta aí, porque tem algumas pessoas com a mão assim, aí eu não sei se está só adorando a Deus, orando, ou se que realmente quer. Mas eu quero orar com você então, meu irmão, que está nos assistindo online, talvez deseje fazer essa oração. Após essa oração, que você possa apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Mas responda e repita comigo assim essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso os meus pecados e eu peço que o Senhor me ajude a ser uma pessoa melhor. Me ajuda, Senhor, nessa nova caminhada, e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. O Senhor é o meu único Salvador e não existe outro além de Ti. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pela sua doce presença nesse lugar. Pedimos, Deus, que o Senhor leve cada um aqui em segurança para suas casas, que eles possam ter uma noite de paz e de descanso, e que nós possamos ser renovados pela sua graça, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que Deus, nós pedimos que o Senhor traga aqueles que precisam do Senhor, aqueles que precisam ouvir do Senhor, aqueles que precisam entender do Senhor, aqueles que precisam ser curados pelo Senhor, que o Senhor traga, Senhor. Traga, Senhor, não deixe com que o inimigo retenha nada daquilo que o Senhor já planejou. Nós encerramos esse culto orando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, vá em paz, nos vemos domingo, em nome de Jesus.